Chegamos aqui, galera, para falar do capítulo 35 de Kagurabaki, do mangá especificamente chamado Jaula. Um nome aí que tem tudo a ver com o capítulo, que tomou um rumo diferente do que a gente estava esperando, mas a gente vai discutir isso agora com vocês. Galera, exatamente, muita surpresa nesse capítulo, né? Temos uma desacelerada ali em todas aquelas batalhas que estavam sendo mostradas, mas tivemos uma e um final dela especificamente. Vamos falar sobre isso mais lá na frente, agora comentando um pouquinho do que foi aqui a primeira parte, né? O primeiro núcleo abordado nesse capítulo. Interessante que ele traz um flashback ali, um flashback não tão distante, né? Mas só situando em um período ali um pouquinho antes de acontecer o Hakuza Ishi e, obviamente, também um pouquinho antes do Hakuri ter aquele encontro com o Shihiro. É mostrado ali um armazém a poucos metros de distância ali de onde fica a mansão do clã Sazanami. E antes das mercadorias, né, que a gente tem sido apresentado ali, pessoas, objetos, armas, que são intitulados, né, para dispensa, que é aquele local ali que faz parte da habilidade específica desse clã, é meio que feita uma curadoria, né? A gente pode apostar nisso, onde são deixados ali até de fato chegar ao momento deles serem levados ali para a dispensa. E é basicamente dentro desse lugar que se passa todo o capítulo, com foco numa mulher que é chamada de mulher de pele gélida. E aqui já me chama a atenção, parece ser a primeira vez que nos é revelado que as pessoas podem nascer com poderes diferentes. Até o momento a gente só estava vendo instrumentos mágicos sendo usados e o próprio Geiryoku sendo usado com magias. Mas uma pessoa nascer com esse tipo de poder não tinha sido mostrado ainda. Isso foi bem interessante. E a gente consegue perceber que o Hakuri ainda, até um tempo recente, né, era muito manipulado pelo clã Sazanami. Porque aqui, acho que esse evento que a gente vai discutir foi o que motivou a saída dele, a fuga dele do clã, até ele estar naquela lanchonete da de cara com o Shihiro lutando com o Sojo. Mas é interessante ver aqui que essa mulher fala pra ele que não vai comer, que prefere a morte do que tá ali, e essa é uma informação importante pro futuro do capítulo. E daí ela meio que faz uma negociação com o Hakuri, de que se ele conversar com ela, ela vai comer. E o Hakuri meio que aceita, né, porque ele vê ela como uma mercadoria só. Isso é algo interessante que eu vou falar mais pra frente disso, de que ela é uma mercadoria, tem que se manter saudável, porque assim ela continua valendo muito. Então ele vai bater um papo com ela para ela poder comer e se manter saudável para ser vendida. Nesse meio tempo, galera, algo que foi mostrado ali, e mais uma vez ressaltando aquela questão a gente já vem abordado da relação dele com o restante da família, principalmente com o Soya. Aquela mulher, ela repara que a mão do Hakuri ela tá machucada, ela questiona o que foi que aconteceu, e aí ali a gente vê uma explicação dele falando sobre tudo que o Soya faz com ele. Torturas, utilizando objetos, utensílios ali, na maioria das vezes não é, né, com o objetivo disso, que é mostrado um alicate ali, um cortador de legumes, uma corda, chave de fenda, enfim, uma série de instrumentos ali que ele vai citando, né, dentre outros que o Soya já deve ter utilizado, e falou que às vezes ele usa só as mãos, como se isso fosse algo bom, né, para ver o nível que tá de relacionamento deles, e aquela mulher acaba pedindo para que ele estenda a mão, e ela, usando as suas habilidades, ela consegue meio que de uma forma curar ali, até utilizando um pouquinho assim de conhecimento do nosso mundo, assim, né? A questão do esfriamento, ela ajuda muito ali, principalmente na questão da dor, né? A gente de fato não sabe ali se naquele momento do toque dela, ela curou ele, mas a partir do momento que você reduz as temperaturas ali de onde você está machucado, tem um efeito analgésico ali, então ao menos a questão da dor ela acaba aliviando para ele, ele gostou, falou que acabou se sentindo aliviado, e ela dá uma sensualizada ali, né, se aproveita da sua beleza ali. A princípio o Hakuri acho que nunca teve um tipo de contato como esse, ele se sente mexido ali, porém ele já percebe que é uma cilada, ele afasta ela, mas os dois continuam numa troca ali de diálogos bem interessante. E nessa conversa dos dois eu queria destacar alguns pontos de que a gente pode trazer assim para nossa realidade, que acontece muito, especialmente em questões de conflitos ou até mesmo preconceito com as pessoas, que é a desumanização. Percebam que em nenhum momento essa mulher é tratada como ser humano ou chamada de pessoa. Ela é sempre tratada como mercadoria e chamada assim justamente para você desumanizar ela e tornar algo mais frio, sem sentimentos, para tentar dar uma aliviada nessa negociação. E acho que o autor acerta muito
quando ele não dá um nome pra personagem. A gente tem o capítulo inteiro e em nenhum momento nos é revelado o nome dela, justamente para que essa desumanização com ela aconteça e isso torna tudo mais pesado. E é interessante que essa aqui provavelmente foi a primeira pessoa na vida do Hakuri que ele pôde conversar, se abrir, ser sincero. Ele só deve ter tido contato antes disso com a própria família dele, sendo maltratado, sendo espancado, sendo humilhado, e mesmo assim ele estava buscando o reconhecimento deles, né? A gente pode até fazer um paralelo com o irmão dele, o Tenri, que também buscava, né, essa aprovação do pai, a aprovação da família, mas o Tenri ainda tinha poderes, então ele buscava essa aprovação sempre tentando se superar e ir até seus limites, e o que está resultando na morte dele, enquanto que o Hakuri tentava meio que buscar aprovação levando surras, sendo torturado e humilhado. E quando ele conversa com essa mulher aqui, ele percebe que existe uma vida além disso, e acho que é daí que vai vir o gatilho dele, mas nesse vai e vem de refeições, conversas que eles acabam tendo, e pela empatia que o Hakuri acaba tendo com ela, ele acaba sendo levado, né, a querer levar ela a jantar pra fora. E é aí que a coisa começa a desandar pro lado dele, né, e vamos para um momento trágico aqui do capítulo. E galera, antes de nós darmos esse salto aqui que o Bruno já deu o gancho, só vale ressaltar aqui de que nessas indas e vindas ali que ela topou a alimentação e ele estar com ela para se alimentar, porque ela falou que queria sempre alguém para fazer as refeições junto com ela, todas as vezes o Hakuri sempre aparecia com algum tipo de machucado, algum dano físico, fora o psicológico e mental ali que ele acabava tendo por esse relacionamento sempre abusivo da família. E ela sempre o ia curando, aquilo também foi mexendo muito com ele. E ele falando ali que ainda assim ele não conseguia usar o Izou, que é a habilidade principal ali de quem faz parte do clã, e ele só queria fazer parte disso. Ele falou que sequer era especial, alguém importante, lembrando o que aconteceu naquele capítulo em que o Kiora comenta sobre isso, né? E aí, quando a mulher diz, galera, essa parte é chave ali, e acho que foi o divisor de águas pro Hakuri quando ela comenta ali, pobrezinho. Na verdade, ali tem o impacto, né? Que ela fala, é você quem está preso em uma jaula. Então, galera, a perspectiva dela olhando pra ele do lado de fora, só que quem tá na grade é ele, isso foi sensacional, galera. Eu achei muito interessante, muito bem feito por parte do autor, dentro de toda essa narrativa que ele foi construindo aí dentro do capítulo. E o momento em que a gente vê de fato ali, onde ele traz algo pra ela, ela fala, você disse que ontem era a minha última refeição, né, falando que ela ia comer ali agora. Quando ela repara, ele tá trazendo a chave. E é o momento em que ele tira ela, né, eles fazem até uma brincadeirinha, né, ela falando que pretendia sempre enganar ele falou, não, tudo bem, você me enganou mesmo, né, mas a mentalidade dele já havia mudado ali, e nesse momento a gente é saltado ali para os tempos atuais, na batalha dele contra o seu irmão Soya, e a gente viu como o local ali da luta entre eles está completamente destruído, e muito provavelmente ali, né, a gente acabou perdendo um pouquinho dessa batalha, o Hakuri tomou uma sova ali do seu irmão Soya, né, e ele falando ali, proferindo algumas palavras bem pesadas para ele, chamando ele de otário, falando que ele morreu para ele, né, falando que o irmãozinho dele ingênuo já era, e a gente vê ele, coitado, né, do Hakuri ali, mesmo tentando, sendo proativo, pedindo pro Chihiro ir embora, realmente, como a gente já havia previsto nesse sentido, ele não deu conta, e novamente a gente volta ali para aquele flashback onde a gente vê essa cena impactante que o Bruno tinha dado o gancho. Justamente ali, ela já tinha falado no começo da conversa, lá nas primeiras páginas do capítulo, de que ela preferia morrer do que continuar vivendo daquele jeito, por isso que ela não estava comendo. E quando ela tem a primeira oportunidade de conseguir tirar a própria vida, parece que é justamente isso que ela faz. É um momento bem pesado do capítulo, que a gente acaba vendo ela se matando, né, galera? Um momento triste, mas aqui eu queria dar um mérito para a escrita, porque somente com um capítulo, algumas páginas de um mangá, o autor ele conseguiu fazer a gente ter empatia por uma personagem. A gente conheceu ela no começo desse capítulo, se despediu dela no final dele, e é uma morte que acaba impactando, né, trazendo consequências, a gente acaba sentindo um pouco isso. E acho que quando eu tava tomando a surra aqui, o Hakuri acabou meio que lembrando disso, a culpa veio, e esse pra mim aqui não é o fim, tá, galera? Falando do Hakuri agora. Eu acho que isso foi o gancho para ele despertar algo novo. Inclusive na última página aqui desse capítulo a gente vê, né, o olho dele começando ali a sair algo que parece do Kungeryoko, e acho que ele vai despertar um poder aí, galera. A gente vai ter um grande momento do Hakuri no capítulo 36. Galera, um momento muito triste, a gente vê uma sequência ali de diálogos finais entre o Hakuri e essa mulher, ela falando que realmente não há esperança, mesmo fora da jaula, o tempo todo ela queria
né, se desfazer da vida dela. A gente vê novamente o Sawyer dando aquele golpe final, mas na sequência de quadros ali em que ele vai tomando uma distância, ele sente algo na cabeça, né? Quando ele olha, era um dos alicates que ele tinha ali. Provavelmente deve ter sido o Hakuri que arremessou. Ele fica num tom de dúvida, aí o quadro fecha um pouquinho mais nele, no seu rosto, quando ele olha de longe. Aí o quadro final é esse que o Bruno comentou, em que aparentemente, né, pelo grafismo ali, pode ser que o Hakuri ali vá despertar uma habilidade nova ou uma evolução ali e usar o seu Izou com poder máximo total. E espero que isso realmente aconteça, galera, porque eu não queria que o Sawyer fosse ao encontro ali do Chihiro, até porque a Ryuki não apareceu, né? Então, aparentemente, daquilo que a gente havia teorizado, essa luta realmente é pro Hakuri finalizar e não deixar o Sawyer partir ali rumo ao local onde estão os seus demais irmãos, Shiba e Chihiro. Essa é a nossa expectativa, estamos torcendo pelo Hakuri aqui, vai ser um grande momento do mangá se ele conseguir essa vitória, então vamos torcer, galera. E pra mim aqui, mesmo com esse capítulo tomando um rumo diferente do que a gente previu, não tinha como prever isso, né, de que era uma personagem nova, foi um bom capítulo sim, e acho que o próximo vai dar continuidade a essa questão do Hakuri aqui, e se der tempo a gente vê um pouco do Chihiro ou da Ryuki também, mas acho que o foco principal é Hakuri e Sawyer ainda no capítulo 36. E vocês? Deixem pra gente aí nos comentários. Galera, grandes expectativas aqui, como o Bruno já comentou, não esqueça de deixar os seus comentários. Se chegou ao nosso canal aqui, o Resenha no Jutsu, pela primeira vez por meio desse vídeo, ou já chegou a ver algum outro vídeo perdido nosso, se inscreve para você continuar acompanhando, tem muito conteúdo interessante aqui. Deixa aquele like, que isso é uma forma de ajudar bastante a gente também, e outra forma é por meio do nosso clube de membros. Clica aqui no botão, você confere diversos benefícios para vocês, com valores muito baixos, galera, mas que isso de certa forma ajuda demais a gente aqui. Outra forma de seguir a gente é por meio das redes sociais. Dá uma olhada aqui em cima, tem o ícone de todas as redes, assim como aqui na descrição tem o link de todas elas. Segue a gente por lá, principalmente no Insta, galera. Todo domingo tem a programação da semana aqui, quais os dias, quais as obras que a gente vai comentar e até os horários que os vídeos vão sair para você não perder nada. Então vem com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera!